Será que a Clean Architecture vai ser um marco na história do desenvolvimento de software? E aí galera, beleza? Esses dias eu estava pensando aqui na história da computação e me veio uma hipótese na cabeça. Eu queria compartilhar aqui com vocês. Vocês sabem que na visão do Robert Martin, e eu compartilho dessa visão, uma visão muito interessante sobre os paradigmas de programação. Na verdade, os paradigmas, no fundo, se você pensar bem, eles estabelecem disciplina sobre a programação. Na verdade, o que eles fazem? Eles retiram alguma coisa, eles limitam alguma coisa, eles restringem a nossa forma de programar. Primeiro, se a gente pensar na programação estruturada, é mais óbvio de ver, né? Que o que a gente fez foi retirar o pulo, né? O desvio de controle de forma indisciplinada dos nossos programas. Basicamente, a gente tirou os go-tos e, em vez de usar um comando que faz um pulo aleatório no nosso programa para rótulos que a gente define, a gente utiliza estruturas de controle. A gente utiliza aqueles comandos, o if, o for, o while, que fazem pulos, que fazem desvios no fluxo de controle de uma forma disciplinada, de uma forma estruturada. Então essa é a programação estruturada. Repara que ela impõe, ela restringe a forma da gente programar. Então, em vez de ficar pulando de uma maneira indisciplinada no meu programa, em vez de ficar colocando desvios de controle indisciplinados no programa, a gente vai fazer isso de uma forma disciplinada, de uma forma restrita. Se a gente pensar agora na programação funcional, a mesma coisa. O que não tem na programação funcional? Não tem atribuição. Então, o que acontece? A gente tem a questão da imutabilidade. A gente não altera as variáveis. A gente utiliza funções encadeadas para chegar em algum resultado, mas a gente não fica alterando variáveis. Tanto que no livro lá, Structure and Interpretation of Computer Programs, dos professores lá do MIT, que eles falam do Lisp, parece-me que a atribuição vai aparecer lá para o meio do livro. Então, realmente, a ideia, né, da programação funcional é você restringir a forma de programar e não utilizar a atribuição. Você utilizar computações com essa propriedade da imutabilidade. Depois, na programação orientada a objetos, esse eu acho que é mais difícil ainda de ver, que a gente está restringindo a forma de programar. Mas qual que é a ideia? É a gente não utilizar de uma forma indiscriminada desvios de controle indireto. Os desvios de controle que acontecem lá na programação estruturada que a gente está restringido são desvios de controle direto, certo? A gente tinha o go-to, então a gente pulava de um lugar para o outro. Agora, o que acontece na programação orientada a objetos, com o polimorfismo, a gente restringe a forma que a gente faz esses desvios indiretos de controle, que é quando você chama uma função, um objeto polimórfico, e você não sabe qual função será chamada, como que vai ser esse desvio de controle indireto. Para fazer polimorfismo no C é possível. A gente precisa o quê? De ponteiros para funções. E esses ponteiros têm que ser atribuídos. A gente tem que atribuir quais funções serão chamadas nos pontos em que há polimorfismo. Na programação orientada a objetos, isso é feito de uma forma disciplinada. Por quê? É pelo nome da função que a gente sabe quais funções possíveis podem ser chamadas naqueles pontos em que há polimorfismo. Então, a programação orientada a objetos, ela impõe uma restrição no uso de ponteiros para funções. Então, resumindo, né? Tanto a programação estruturada, quanto a programação funcional, quanto a programação orientada a objetos, elas restringem a nossa forma de programar. Elas tiram alguma coisa que a gente tinha nos programas. A programação estruturada tira o go-to, a programação funcional tira as atribuições e a programação orientada a objetos tira os ponteiros para funções. Então, o meu insight foi o seguinte, pessoal. A Clean Architecture e as outras arquiteturas que foram aparecendo e que agora estão bem em voga, estão começando a ser adotadas por muitos desenvolvedores, elas também impõem uma restrição na forma da gente estruturar os nossos programas. Ela impõe uma restrição na arquitetura, não nos programas em si, em baixo nível, mas em como a gente estrutura o programa. Principalmente se a gente pensar, por exemplo, na regra de dependência, ela é uma restrição de como a gente vai colocar as dependências nos nossos programas, de forma que coisas que estão no core do nosso programa, que estão nas camadas mais internas, elas não dependam de coisas que estão em camadas mais externas. Então, o meu insight é que isso também vai ser uma revolução na forma de desenvolver software.
Se a gente pensar na programação estruturada, parece que foi o seguinte, né? O Dijkstra escreveu lá a carta ao editor da Communications of the ACM e beleza, ninguém mais usava o GoTo a partir dali. Mas isso não é verdade. Demorou um tempo até os programadores aceitarem a programação estruturada. Existe até um artigo que foi escrito que é o GoTo Statement Considered Harmful, que ataca essa ideia de disciplinar os programas e realmente tirar os GoTos, tirar os desvios de controle indiscriminados. Então essa ideia, para ela ser assimilada pela comunidade de desenvolvedores, de programadores, demorou um tempo. Da mesma forma, se a gente olhar, por exemplo, teste unitário, que veio com o desenvolvimento ágil, demorou um tempo até as pessoas aceitarem que elas precisam ter testes automatizados para os programas. Daqui a um tempo, não vai mais ter sistema sem teste automatizado. É óbvio, você pode ou não querer usar o TDD, mas teste unitário, teste automatizado, é uma coisa que veio para ficar e realmente vai marcar a história do desenvolvimento de software. Da mesma forma, eu vejo a Clean Architecture e a arquitetura hexagonal, Ports and Adapters, todas essas arquiteturas que impõem uma disciplina em como você vai estruturar o seu programa. Muita gente não quer utilizar esse tipo de arquitetura. Acho que é muito radical você, por exemplo, não acoplar o seu sistema a um determinado framework, não acoplar o seu sistema à web, não acoplar o seu sistema a um banco de dados específico. Só que eu acredito que com o passar do tempo as pessoas vão perceber os benefícios de você criar uma arquitetura independente das tecnologias. Elas vão ver que o ganho que você tem com esse tipo de arquitetura é muito maior do que o custo que você tem de utilizar esse tipo de arquitetura, de utilizar esse tipo de disciplina ao desenvolver software. Então era isso, galera. Era só um recado aqui que eu acho que vale a pena, né, a gente aprender bem a arquitetura limpa, todos esses conceitos e princípios de arquitetura de software, porque eu acredito que esses conceitos vieram para ficar e vão ser um marco na história do desenvolvimento de software. Por isso que é importante a gente estudar a história da computação, do desenvolvimento de software e da engenharia de software. A gente começa a perceber coisas que vão impactar historicamente a nossa tecnologia, a nossa disciplina. E parece-me que vale a pena mesmo a gente estudar arquitetura, porque esse tipo de princípio realmente veio para ficar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.